Olá, turma do nono ano. Hoje nossa aula de português tem como objetivo produzir reportagem midiática. E a nossa metodologia será seguida a partir de 4 passos. A primeira será a correção da atividade dia 2, apenas a exposição daquela atividade de 3 questões do livro Ação e Reflexão. Depois, eu vou colocar algumas produções do gênero carta, que foi pedido na mesma aula. Em seguida, a explicação do gênero reportagem, né? Como é a estrutura de uma reportagem, o que é uma reportagem. E, por último, a apresentação da proposta de produção. Só que eu vou apresentar para vocês 2 propostas, ok? Então, vamos lá. Aqui vocês podem estar observando aqui a correção da atividade, certo? Do livro Ação e Reflexão. Eu apenas vou expor aqui as respostas para vocês estarem conferindo com a de vocês, que vocês fizeram no livro de vocês. Aí vocês façam os devidos ajustes. Às vezes não ficou tão correta a sua resposta, você coloca da maneira correta. Se você tiver errado, você apague, faça da forma pedida, tá certo? Então, você pode estar dando pausa e aí você vai fazer a análise e fazer as correções. Aqui são as produções, são algumas produções. Eu escolhi produções do nono A, nono e nono C, acho que foi. Aqui é a do Gabriel, que ele escreveu para o Pedrinho. Era uma carta para escrever para um dos personagens, né, de acordo com a proposta 1 da página 19 do livro Ação e Reflexão. Aí aqui ele fez a escrita, como vocês podem ver, ele começou, né, com a data, mas ele não colocou, a gente pode observar que não foi colocado o local, igual o local de onde foi escrito, igual essa segunda aqui, nessa segunda produção, que foi escrita pela Shelby. Então, vocês podem ver, aqui tem a despedida, também tem o vocativo, tem tudo, né? Ok, só que faltou, tem a data, né? Tem um texto da carta, só faltou mesmo o lugar de onde ela foi escrita. Aqui a gente pode ver já do Eduardo, tem Sítio Alegre, a data direitinho, tem o vocativo, né, o cumprimento, tem a despedida lá no final, tem a assinatura da pessoa que escreveu, está tudo de acordo com o que uma carta, né, de acordo com a estrutura da carta. E aqui, agora, certo, a reportagem. O que é a reportagem? Ela é um gênero textual não literário e ela é considerada um texto jornalístico, veiculado pelos meios de comunicação. A gente pode ver uma reportagem em jornais, revistas, televisão, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Aqui tem, assim como a reportagem, né, assim como os outros textos jornalísticos, a reportagem ela é composta por um título, uma linha que resume o texto, que é chamada de uma linha fina ou subtítulo, parte que traz informações complementares ao título, o corpo de texto em que o repórter vai poder desenvolver o tema e trazer novas informações e declarações ou entrevistas. Como vocês sabem, geralmente as reportagens elas trazem, né, o ponto de vista das pessoas, né? O repórter ele faz entrevista para fundamentar a sua reportagem. Intertítulos, palavras ou frases curtas que intercalam o texto, evitando que ele fique cansativo para o leitor. Alguns textos jornalísticos podem adotar o lead, técnica que traz o resumo das informações principais. Aqui é comum a gente ver isso na notícia, como vocês sabem, né, o lead. Das informações principais do assunto do texto logo no primeiro parágrafo, né, que é chamado, o lead é chamado aquele primeiro parágrafo que resume todas as informações do restante do texto. Mas isso não é uma regra quando se fala de reportagem, certo? É uma característica que a reportagem assume, mas não é típica dela, porque é mais da notícia.
Mas não é erro se você vê isso na reportagem, porque também tem repórteres que usam. Agora aqui, o segundo ladinho aqui, do lado direito. Para fazer uma boa reportagem, o repórter deve-se valer de uma linguagem clara e objetiva, visto que a finalidade desse tipo de texto é atingir e ser entendido por todos, sem exceções. Deve conter vários entrevistados, que vão de cidadãos até órgãos públicos ou privados, que dependem de cada tema abordado. Outra parte fundamental no texto jornalístico é a imparcialidade, ausentando a opinião do profissional e usando as falas dos envolvidos, permitindo assim que os leitores, ouvintes ou telespectadores tirem suas próprias conclusões. Então, como vocês viram na reportagem que a gente estudou ontem, na segunda-feira, ela tinha a fala do técnico, do jeito que ele falava. O autor ele decidiu não utilizar o discurso indireto. O discurso direto ele dá mais credibilidade ao texto, porque é a forma, do jeito que a pessoa entrevistada falou. E isso, né, de acordo com esse gênero, é muito importante que isso aconteça. E aqui, certo? Aqui é só um pouco sobre a reportagem, vocês podem estar pesquisando mais sobre o assunto. E a nossa proposta de produção de hoje, como eu falei, são duas. A proposta 1, ela vai valer 2 pontos, a proposta 2 vai valer 1 ponto, certo? Só lembrando que é numa instrumental. Vocês podem, né, qualquer instrumental que você escolher, pode ser no trabalho, pode ser, só não vai poder ser na prova e nos vistos. Eu falei em qualquer uma, né? Não, pode ser em trabalho ou para os simulados, tá certo? E participação. Somente esses 3 você pode estar escolhendo essa pontuação para ser inserida nela. Proposta 1. Produzir uma reportagem falando de um assunto atual. Aqui eu coloquei, você vê a proposta do livro de vocês é diferente. Só que aí eu escolhi isso porque acredito que fica mais fácil para vocês falarem. Mas assim, vocês podem também estar seguindo as orientações do livro de vocês e fazer de acordo com o que eles pedem, né? Também se quiser levar mais para esse lado, né, que foi estudado durante essas 2 semanas, que é o fato do preconceito existente em relação à prática de esportes por mulheres, vocês podem estar fazendo sobre isso. Mas também se quiser fazer sobre algo atual pode estar fazendo. Gravar como se fosse para a televisão. Você vai gravar um vídeo, como se você fosse um repórter. Você pode até assistir algumas reportagens e você pode perceber como é que o repórter se comporta. Ou então você pode escolher uma pessoa para fazer uma entrevista, né, durante a sua reportagem, sua apresentação. E aí você vai ensinar como se fosse um repórter. Gravar um vídeo curto, 1 minuto, 2 no máximo. E aí você envia para mim, certo? E aí outra coisa. Essa reportagem, vocês sabem que reportagem tem que ser algo real. Você pode, nessa proposta, você pode estar assistindo o vídeo da internet, uma reportagem atual, e aí você vai fazer como se fosse ensinar aquele vídeo que você assistiu, dando as mesmas informações. Você pode, se o repórter entrevistar uma pessoa, você pode convidar uma pessoa para fazer a entrevista, como se fosse aquela pessoa que o repórter entrevistou. Então, você pode fazer uma encenação, tá certo? De acordo com a reportagem que você escolheu. E aí também, se você quiser fazer uma reportagem sobre a sua rua, mostrando alguma coisa interessante, você vai decidir se quer, né? É livre, tá certo? Você pode escolher. E a proposta 2, né? Essa proposta 2 ela é bem simples. Você apenas irá escolher no YouTube, você vai escolher uma reportagem sobre preconceito. Qualquer reportagem falando de preconceito. Principalmente eu queria que fosse preconceito em relação ao sexo feminino, mas não necessariamente tem que ser. Você pode escolher outros tipos de preconceito também. Os tipos, né? Porque existem vários tipos de preconceitos. Você pode escolher racial, certo?
Então, você pode de gênero, como a gente viu. Aí você escolhe para poder fazer isso, fazer essa proposta 2. Aí você vai copiar o link da reportagem, você assiste, lógico. Aí você copia o link e manda para mim. Depois que você manda o link, você no WhatsApp mesmo, você vai escrever um comentário, mas não é um comentário de duas linhas, né? Um comentáriozinho adequado, né? Que realmente mostre a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o que você me enviou. E aí você pode até fazer um breve resumo do que você assistiu na reportagem e enviar para mim, abaixo desse resumo, um comentário, você decide. No WhatsApp mesmo, digitando mesmo, não precisa copiar no caderno, nem copiar no Word não, digitar no Word. Você pode digitar mesmo na janelinha lá do WhatsApp, tá certo? O seu ponto de vista sobre a reportagem. Essa proposta 2, ela valerá 1 ponto, certo? Só lembrando que você escolhe a 1 ou a 2, assim, você não precisa fazer as duas para ganhar 3 pontos. Não, você vai escolher, eu quero 2 pontos, então eu vou fazer a proposta 1. Para mim 1 tá bom, então eu vou fazer a proposta 2, tá certo? Aí você decide, aí você me manda até o dia 15 de junho, segunda-feira, certo? E aí, se surgir alguma dúvida depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp. Até mais, abraço.